Salve, muito boa noite. Mais uma vez aqui o Frente a Frente com você, falando de política e desta vez a política cultural. Já houve aqui reclamações de que nenhum candidato está levando a sério e não tem um grande projeto cultural sendo discutido nesse momento. E ouvintes aqui dizendo que, na verdade, várias outras áreas estão sendo esquecidas. O Ministério da Cultura, ele sofreu alguns debates e ficou polêmico porque ele foi extinto. Chegou a ser extinto, mas diante de muita reclamação, ele voltou. Foi o ministro Roberto Freire, é isso mesmo, Roberto Freire, e em seguida foi o Marcelo Caleiro, que saiu diante daquela história lá com o irmão do Gedel. O Gedel tinha um interesse lá que o IPHAN fizesse um parecer para liberar um prédio na área histórica de Salvador e, finalmente, entrou o ministro Sérgio Sá Leitão, que participou de todas as gestões e, na época em que o Gilberto Gil era ministro, ele foi chefe de gabinete do ministro. Foi um bom momento do Ministério, né, quando o Gilberto Gil estava na frente, defendia verbas e tal, mais atenção. Eu acho que sim, foi um período de grande ebulição em que o Ministério teve um destaque. Gil foi um grande maestro, ele reuniu uma equipe bastante plural, diversa, e ele soube trabalhar muito bem com essa pluralidade, dando corda para quem demonstrava capacidade de produção de resultados, né? E muitos resultados, de fato, foram obtidos, sobretudo ali nos primeiros 3 ou 4 anos de gestão, com programas muito interessantes, como, por exemplo, o programa Cultura Viva, também o programa de economia criativa. Foi a primeira vez em que o Ministério da Cultura se colocou essa questão da dimensão econômica das atividades culturais. Eu tive naquela ocasião a oportunidade de conduzir esse programa, de formatar esse programa. Na verdade, sempre trabalhei muito com esse viés e Gil deu bastante corda para isso, né? Acho que foi uma gestão que se caracterizou por ser uma gestão de ebulição, de muita formulação, de muita aberta vontade também, de né? trabalho e muito plural. Verdade. Agora, por falar em verba, o Zé Maria lembrou muito bem, na sexta-feira o governo encaminha ao Congresso o orçamento da União para o ano que vem. Quais são as prioridades do Ministério da Cultura? Como é que está o orçamento do Ministério da Cultura dentro do orçamento do próximo ano? Bom, o que eu tenho defendido nas discussões internas é que haja, pelo menos, a manutenção do patamar atual, naturalmente que com a correção da inflação. Os recursos que nós temos hoje, eles não nos permitem grandes voos, mas eles permitem que as nossas instituições culturais funcionem de maneira adequada, prestem bons serviços à população brasileira. Nós temos cerca de 30 museus no âmbito do Ministério da Cultura, temos a Biblioteca Nacional, temos a Cinemateca Brasileira, temos o CTAV, enfim, temos o IPHAN, né, que está no país inteiro, realiza um trabalho importantíssimo de restauro, preservação e revitalização do patrimônio histórico. Enfim, é uma estrutura bastante grande e esse orçamento, eu acho que é um orçamento que obviamente está aquém do nosso desejo, do nosso potencial, da nossa vontade, mas permite. Olha, nós temos, Denise, para esse ano, somando aí todas as rubricas, incluindo custeio pessoal, Lei Rouanet, etc., um orçamento da ordem de 4,5 bilhões de reais. Né? Aí dentro nós temos custeio e pessoal e benefícios, temos também o investimento. Né? A nossa grande forma de investimento em cultura hoje é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, que tem 1,430 bilhões de reais. Nós procuramos desburocratizar a Lei Rouanet, tornar ela muito mais abrangente, muito mais aberta, inclusive, a novos produtores. Também procuramos aumentar o grau de controle. Né? Hoje eu posso afirmar categoricamente que episódios como aquele da Operação Boca Livre não seriam mais possíveis hoje em dia pelo grau de controle que nós temos em relação ao bom funcionamento da Lei Rouanet. Nós temos o Fundo Setorial do Audiovisual, a política de audiovisual, em que nós temos aí 700 milhões de reais do orçamento desse ano, mas fizemos uma auditoria
financeira no fundo e conseguimos encontrar recursos não utilizados aí de anos anteriores, o que vai nos permitir anunciar este ano linhas de investimento, somando aí quase 1 bilhão e 400 milhões de reais, um investimento Agora, recorde em audiovisual. Não gastou por incompetência ou porque simplesmente não gastou, não teve por falta de projetos gestão. interessados? Eu acho que essa é uma reflexão que precisa ser feita, né? Onde eu trabalho, eu dou muita ênfase à questão da gestão, né? O aperfeiçoamento, a melhoria dos procedimentos, a adoção de ferramentas de planejamento estratégico, de monitoramento, mensuração de resultados e por aí vai, porque eu acho que isso qualifica muito a administração pública, aliás, como acontece também na iniciativa privada. Então, acho que nós tivemos aí alguns problemas de gestão no passado. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos no ano passado, 2017, já na minha gestão, um percentual recorde de execução do orçamento. Nós executamos 99,7%. Nós tivemos anos aí passados em que a exexeção do Ministério, a execução de orçamento do Ministério, foi da ordem de 70%, 80%. Mas isso porque havia contingenciamento? Não, estou me referindo ao disponibilizado, né? Tá não certo. ao que foi contingenciado. É o total disponibilizado. Quer dizer, então, obviamente, se você não executa o seu orçamento, você fica sem moral para pedir mais recursos. Nós realmente fizemos o dever de casa, organizamos, estruturamos o Ministério, acho que vamos entregar para a próxima gestão um Ministério muito mais estruturado, organizado, com muito mais clareza de qual é a sua missão, quais são os seus programas, ações, as suas atribuições e com ferramentas modernas de gestão. O ministro citou aí a Operação Boca Livre, era o uso de dinheiro de verbas públicas, da Lei Rouanet, até para fazer casamentos, festas particulares, festas em empresas e tal. Ministro, a cultura nacional ela sempre foi assim, linkada com viés de esquerda, né? Sempre houve aquele entendimento de que a cultura seria uma prática de esquerda e, por isso mesmo, a cultura sempre era uma tendência. Eu vejo que isso está mudando, né? Bom, eu acho que nós estamos demonstrando nessa gestão que é possível fazer uma gestão com resultados na área da cultura com uma equipe que não é formada por pessoas de esquerda. E eu espero que isso seja uma contribuição para a história das políticas públicas de cultura. Eu não vejo a cultura como um território da esquerda, eu vejo a cultura como um território de pluralidade, de diversidade, onde todos devem ter vez e todos devem ter oportunidade. Eu acho que, inclusive, essa subordinação da cultura e da arte à política tem sido algo extremamente deletério para a cultura e para a arte, né? Eu acho que quanto mais distante da política e das ideologias a arte e a cultura estiverem, melhor para elas arte e cultura. Mas o senhor acha que isso dificulta o seu trânsito em vários setores da cultura com artistas? Isso não aconteceu. Quer dizer, eu procurei, até logo no início da minha gestão, empreender um processo amplo e restrito de diálogo, conversei com quase todo mundo e procurei dizer o seguinte: olha, vamos deixar as nossas divergências políticas, ideológicas de lado, vamos nos concentrar aqui na política cultural, porque eu tenho certeza que neste campo o que nos aproxima é muito maior do que aquilo que nos divide e nos separa. Se nós politizarmos a política cultural, o Ministério da Cultura, aí, sem dúvida nenhuma, vai ser muito mais difícil trabalhar e quem perde com isso é a própria cultura e todas aquelas pessoas que trabalham nessa área, os artistas, os criadores, os produtores, etc. Então, assim, eu procurei, de fato, baixar a bola, né, tranquilizar todo mundo, dar a essa gestão um perfil eminentemente técnico e buscar resultados para o conjunto da cultura brasileira e para o conjunto da sociedade. Agora, ministro, eu queria entrar um pouquinho nessa questão do mercado editorial.
está um problema danado, porque Sem tem dúvida. livrarias fechando. O governo vai dar alguma ajuda aí? Como é que vai ser isso? A gente já sabe que a Cultura vai fechar uma série de livrarias pelo país afora. Nós estamos a atentos. Saraiva também está com um exatamente. problema. As editoras não estão mais repassando novos títulos para as livrarias porque não estão recebendo. Como é que vai ser isso? Então, de fato, o mercado editorial está em crise. Há algumas questões específicas, mas há também um reflexo da crise econômica que nós vivemos. Quer dizer, 2015 e 2016 foram anos de recessão, houve uma depressão do consumo geral e o efeito acabou sendo um efeito retardado, né, sobre alguns setores. No caso do mercado editorial, o efeito da recessão acabou acontecendo em 2017 e agora em 2018. Mas, enfim, nós criamos um grupo de trabalho com representantes do mercado editorial, de editoras, de livrarias e de escritores, e a ideia é que nós possamos, até o final do ano, tomar uma série de medidas de apoio a este setor, que é um setor importantíssimo, né? Eu lembro sempre daquela frase do Monteiro Lobato, que dizia: um país se faz com homens, naturalmente mulheres, e livros, né? Mas realmente, quer dizer, a leitura é fundamental para a qualificação daquilo que é a maior força que uma sociedade tem, que é o seu capital humano. Mas aí, ministro, já não é um sinal claro aí de tecnologia? Já não é a transferência da leitura de livros impressos para o eletrônico? Na verdade, não. É interessante isso, né? Quer dizer, nós fizemos aí um mergulho grande nos números para poder fazer um diagnóstico embasado disso. E não é a minha área de especialidade, mas eu também mergulhei nesse assunto e me surpreendeu esse fato. Quer dizer, o impacto aí das novas tecnologias no que diz respeito à leitura, né, ainda é muito pequeno e não é a explicação para a crise, não. E qual é a explicação? Porque o que vem na cabeça é isso, a crise econômica não é. mesmo, Na verdade, até porque se houvesse, quer dizer, se tivesse havido uma grande migração do consumo de livros para do livro físico para o livro... Mas já houve, né, um aumento substancial da venda. Mas ainda é muito pequeno. Assim, a penetração, né, do e-book ainda é pequena. Eu acho que é o único sobretudo se você que... comparar com música, com audiovisual... e outros setores, né? Eu mesmo, né? Não sei vocês, né? Quais são os hábitos de consumo de livros de vocês, mas eu já tentei diversas vezes migrar para o livro digital e não consegui. Eu sempre acabo voltando para o livro físico. Pois é, exatamente. Eu compro né, aquele Kindle e aí tento, aí não consigo, aí sempre dou de presente para alguém e volto ao bom e velho livro físico. Acho que também é uma questão de hábito. Agora, nós estamos fazendo também um investimento grande, importante dizer isso, em diversas ações voltadas para o livro e a leitura. Uma dessas ações é um edital de apoio à criação de bibliotecas digitais, justamente para incentivar o uso de e-readers e o acesso, porque normalmente numa biblioteca de livros físicos você consegue botar lá 2.000, 3.000, 4.000 exemplares e mesmo assim precisa de um espaço grande. Uma biblioteca digital pode ser um espaço muito menor e por meio de cada e-reader a pessoa tem acesso a 500, 600 mil livros. Então, gratuitos, por exemplo, né? Quer dizer, se um jovem chega numa biblioteca pública pede um livro do Harry Potter e não tem, ele nunca mais volta naquela biblioteca, né? E chegando na biblioteca digital vai ter o livro do Harry Potter e naturalmente que a pessoa... Mas física, digital. Isso, a biblioteca física onde você tem e-readers e as pessoas podem ler e é um ambiente lúdico e tal, etc. Então, nós estamos apoiando a criação de 20 dessas bibliotecas digitais. A ideia é que sejam exemplos para que outras possam eu vou fazer surgir. Eu vou fazer aqui uma última pergunta, rapidamente, que o nosso tempo está praticamente esgotado. O Emílio quer saber que, em Nova York, ele diz que quando um grupo de artistas quer montar uma peça teatral ou musical, eles costumam se capitalizar lançando cotas na Bolsa de Capitais. Por que o Ministério da Cultura não tentou estimular esse tipo de financiamento com dinheiro privado, não tendo que ser com dinheiro público?
Bom, eu diria o seguinte, quer dizer, uma boa parte da cultura brasileira acontece sem a presença do Estado. Quer dizer, até citei aqui o exemplo de uma empresa, a Time for Fun, que é uma empresa com ações na Bolsa e por aí vai. Quer dizer, eu acho que nós já temos essa realidade no país. Essa ideia de que toda a cultura depende do Estado é uma visão, eu diria, equivocada. Uma parte, sim, né? E nós temos que ter políticas que estimulem o crescimento, promovam o crescimento, a expansão do setor, mas sem gerar dependência, né? Até para que mais adiante esses segmentos possam ser autônomos e independentes. Eu acho que o ideal é que a gente caminhe para isso, mas sem deixar de lado o fortalecimento da cultura brasileira no seu conjunto. Bom, ministro, é isso. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença e já fica o convite para o senhor voltar no final do ano, quando o senhor estiver conversando ali com o presidente eleito, para dizer o que ele vai adotar na área de cultura. Muito obrigada pela sua presença. Mais frente a frente, né, Zé Maria? É isso. Muito obrigado, ministro. Para você, boa noite. Boa noite. Para você que nos assistiu, uma boa noite. Fique agora com o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Até a próxima semana.